Salve progressistas, eu sou o Clayson. O que eu vou trazer aqui agora para você é de arrepiar. Eu mesmo arrepiei até os cabelos que eu não tenho. Porque é absurdo o que está acontecendo dentro do espiritismo. E veja bem, é sempre importante a gente colocar aqui, a gente nunca fala contra uma religião, tá? E aqui eu quero considerar que o que está acontecendo é uma exceção. É algo que pega um pequeno grupo, mas esse grupo existe, ele é alimentado e nós vamos mostrar aqui muitas questões a respeito disso. E nós precisamos fazer essas denúncias, porque esse aqui é um canal que trata sobre os assuntos ligados ao avanço da extrema-direita no Brasil e o problema gigantesco criado por esse avanço, que direta ou indiretamente significa morte, fome, miséria, abandono, violência. Então a gente precisa colocar as questões aqui como um alerta. E esse sinal de alerta, ele surgiu quando eu comecei a ver algumas coisas que eu vou trazer aqui agora para você. São coisas assustadoras, tá? Eu tô avisando. Sempre lembrando, frisando, não é um vídeo contra nenhuma religião. Ainda mais contra a religião espírita, a qual eu tenho um profundo respeito. Conheço de perto, já recebi passes, eu não sou um cara religioso. Tenho que confessar isso para você, você sabe disso, já falei inúmeras vezes. Mas tenho um profundo respeito. Então isso daqui não é um vídeo contra a religião espírita, mas é contra as células maldosas, malignas, esses vírus que entraram no seio da religião espírita e estão arrebentando com tudo. Então preste atenção, veja o vídeo até o final, não tire a sua conclusão agora, veja até o final, reflita para você entender onde eu quero chegar, tá bom? E eu aproveito para pedir o like aqui para você. Você que gosta e considera o nosso trabalho, sabe da seriedade com que a gente trata os assuntos aqui, dê o like e se inscreva no canal. Faça a sua inscrição aqui no canal, porque nós estamos todos os dias trabalhando para você e nós temos uma seriedade muito grande. Muitos assuntos que a gente trata aqui no canal não são tratados em nenhum outro canal, mesmo outros canais amigos, queridos, progressistas. São assuntos que a gente traz aqui para você com exclusividade. Dê o like e se inscreva no canal, por favor. A primeira questão que eu quero tratar aqui com você é o que aconteceu com os líderes, os principais líderes do espiritismo no Brasil. Há algum tempo atrás, nós tivemos um nome de uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, até hoje respeito bastante. Chico Xavier é um dos grandes nomes, talvez, não é nem da religião, tá? É um dos grandes brasileiros de todos os tempos. Ele foi indicado, inclusive, como um dos grandes brasileiros de todos os tempos, independente de religião. O trabalho dele com relação especialmente às questões de atendimento social, né? Essas questões todas envolvendo o trabalho que ele desenvolvia no centro, assim, não tenho o que dizer. Mas houve um momento da história do Chico Xavier que ele teve uma falha, vamos dizer então, um escorregão, mas ele mostrou apoiando a ditadura. Tem até um trecho de um vídeo já antigo daquela época, na época da ditadura, década de 70, que ele coloca uma fala de defesa à ditadura. Olha só. Devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas, para que nós tenhamos o direito de orar, isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular e coletiva. Portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação, falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar
para qualquer desfiladeiro de desordem, nós não podemos ignorar, muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra diante do mundo civil. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa. Então você vê, ele não faz um discurso anticomunista, mas quase, né? Mas a gente tem que levar em consideração que ele também fez um trabalho de caridade espetacular, de filantropia. Então eu quero levar isso em consideração também por respeito à memória do Chico Xavier, que é um homem admirado por muitos outros brasileiros. Mas aconteceu, apoiou Collor, aconteceu isso, e a gente não pode negar dessa realidade. Dentre os líderes atuais, nós temos o Divaldo Franco. Talvez seja o maior nome do espiritismo hoje no Brasil. O Divaldo Franco, ele já começou a ter falas fascistas, que são coisas assustadoras, que nos coloca numa situação que você fala, puxa vida, o que está acontecendo? Porque veja bem, na verdade, o espírita e as práticas espíritas, elas são consideradas, por exemplo, pelos neopentecostais, como adoração ao demônio. Os neopentecostais olham as práticas espíritas como algo que deve ser combatido como se combate realmente o próprio Satanás. Então, quando eles falam, muitos neopentecostais, quando eles falam a respeito de entidades, por exemplo, do espiritismo, eles veem ali verdadeiros demônios que incorporam nas pessoas. Então, veja bem, é muito claro essa situação de completa distância entre os neopentecostais e os espíritas. Mas por incrível que pareça, pelo menos nessa questão do discurso, um grupo razoável de espíritas acabou se unindo a esses neopentecostais. Esse discurso neofascista que graçou no meio evangélico no Brasil. Então é assustador, porque você fala, rapaz, você está se aproximando de pessoas que têm todas as ressalvas possíveis da sua fé, da sua crença, que acreditam que você adora Satanás. Como você pode se aproximar desse pensamento? E o que você vai ver agora, eu vou trazer 2 vídeos, tá? O que você vai ver agora na fala do Divaldo Franco é uma fala dos neopentecostais e da extrema-direita. Ele está sendo extremista. Ele chega a dizer que indígenas brasileiros, na verdade, não são brasileiros. É assustador. Olha só esse vídeo. Olhamos os nossos indígenas, os Yanomamis. Será que eles são brasileiros? Perguntou um repórter. Não seria melhor que os integrasse? Do que adianta eles terem terras do tamanho do estado de Pernambuco e morrerem de inanição pela fome? Os ambientalistas dizem que a floresta dá tudo, mas não é verdade. Alguma coisa falta. Então, os governos anteriores mandaram milhares de cestas de alimentos. Mas aí, recentemente, morreram 90 crianças à fome, como nos campos de concentração. É algo chocante. É um extremista falando. E é o principal nome do espiritismo no Brasil. Não é só isso, ele chegou a defender os terroristas, aquele pessoal que destruiu Brasília. E ele defendeu utilizando os mesmos argumentos dos extremistas de direita. Veja só, estamos falando da maior, ou talvez uma das maiores referências do espiritismo no Brasil. Veja esse trecho. Estamos vendo aí leis absurdas, prisões estúpidas, sem julgamento. Como é que pegam pessoas da rua, botam no ônibus e levam para a cadeia? Ah, mas são terroristas. Mas ninguém estava com revólver, nem faca, nem canivete, nem gilete, nem cortador de unha. Não tinha nada.
1.000 e tantas pessoas, crianças de colo, idosos de 80 anos. E não sensibilizou. Um silêncio geral. A imprensa nem toca no assunto, porque desagradava os seus patrocinadores. Olha, isso é uma coisa revoltante, é algo inacreditável que a gente veja um grande nome da espiritualidade no Brasil, Divaldo Franco, reconhecidamente um grande nome do espiritismo no Brasil, talvez um dos maiores de todos os tempos, colocar essas falas neofascistas defendendo os extremistas. Olha, veja bem, eu quero deixar claro para você, existem movimentos dentro do espiritismo que são completamente contrários a isso. Existem muitos brasileiros e brasileiras que condenam essas falas e são espíritas. Eu vou colocar pelo menos uma dessas falas aqui. Preste atenção nessa senhora que ela vai deixar claro a total discordância dela em relação às falas do Divaldo Franco. É impossível continuar a assistir o senhor Divaldo Franco, um dos médiuns mais famosos do espiritismo, incensado pelo movimento de espíritas conservadores e pela FEB, que é a instituição que se arroga condutora do espiritismo no Brasil, que é a Federação Espírita Brasileira. É impossível continuar assistindo tanta barbaridade dita pelo Divaldo. O Divaldo está defendendo os terroristas, defendendo a destruição que aconteceu em Brasília, defendendo toda aquela depredação, a tentativa de golpe, a tentativa de colocar bomba no aeroporto, dizendo em verdades que as prisões foram injustas. Não, as prisões foram em flagrante. As pessoas que foram presas estavam lá, armados de paus, pedras, armados com as coisas que eles encontraram ali dentro. Olha, é muito difícil a gente perceber essa dissonância cognitiva das pessoas, de pessoas que estão falando para milhares de pessoas. Ele é um influenciador digital. O Divaldo tem canais com milhões de pessoas. E ele fala essas bobagens, ele mente. Agora ele está mentindo sobre os Yanomamis, dizendo que os Yanomamis não são brasileiros, que são venezuelanos. Não minta, senhor Divaldo, não minta. A idade não traz sabedoria para ninguém, isso a gente já sabe. A idade simplesmente, muitas vezes, ela reforça determinadas características das pessoas. É muito triste ver o que o senhor está fazendo. É triste, decepcionante e é asqueroso. Isso não pode continuar, seu Divaldo. Não tem nenhum amigo ali que possa chegar e dizer, para com isso. O senhor tem que parar. O senhor está fazendo horrores. Isso é uma barbaridade. Não minta desse jeito. 570 crianças Yanomamis morreram por causa do governo que o senhor apoia. E o senhor continua mentindo. Então, como você vê, existem discordâncias bem claras em relação a isso e eu quero colocar essa questão aqui. Só que tem algo muito mais grave ainda, algo muito mais sério que está acontecendo dentro do seio da religião espírita. Hoje, nós temos a referência maior que é Chico Xavier. Isso é importante colocar aqui. E Chico Xavier, ele escreveu 450 livros por intermédio de Emmanuel. Emmanuel seria, digamos, o grande nome espiritual do espiritismo no Brasil. E muito daquilo que a gente vê a respeito de Chico Xavier provém de Emmanuel, que era por intermédio de quem o Chico Xavier falava. E agora nós temos um movimento dentro do espiritismo que aponta que Sérgio Moro, veja você, Sérgio Moro é a reencarnação de Emmanuel. E a gente pode ver daqui a pouco o Sérgio Moro sendo preso. A gente viu a desonestidade com que ele conduzia todos aqueles processos. A gente está vendo aí, né, o principal parceiro dele, o Deltan Dallagnol, perdendo o mandato. Daqui a pouco o próprio Sérgio Moro vai perder o mandato. E a gente vê pessoas associando um nome que, vamos colocar, ele é praticamente um nome sagrado dentro do espiritismo, sendo associado ao Sérgio Moro. Veja você, o próprio Chico Xavier, em seu Parnaso de Além Túmulo, eu tenho esse livro aqui, ó, eu ganhei esse livro, até uma edição comemorativa, ele vem nessa caixinha aqui, tá vendo? Ó?
bem bacana, acho que nem existe mais essa edição aqui, é uma edição de 70 anos, né? Uma edição comemorativa, uma edição especial, muito bacana, né? Um livro muito bacana. O próprio Chico Xavier, ele deixa claro que Emmanuel, a quem ele psicografava, iria reencarnar, caso fosse reencarnar aqui no Brasil e tudo mais, mas ele iria reencarnar em 2000. A verdade é que quando Chico Xavier ainda estava fazendo as psicografias de Emmanuel, o Moro era vivo. O Moro já tinha nascido. Então como que o Moro poderia ser um espírito e ao mesmo tempo tá vivo? Sabe? Então a gente está vendo situações aqui no Brasil que estão escalando para o delírio. É uma coisa assim absurda. A gente tem uma página aqui no Facebook, eu vou mostrar aqui para você, Espiritismo de Direita é Assédio. Essa página tem, pelo menos enquanto eu estou gravando o vídeo aqui, 67 mil seguidores. E ali mostra uma série de questões sobre essa insanidade que está tomando parte dos espíritas no Brasil. A verdade é que toda vez que nós temos a infecção de um grupo por intermédio da extrema-direita, dali só sai tragédia. Dali só sai as piores coisas. É racismo. Você está vendo aí essa fala, é uma fala racista, né? Contra os indígenas brasileiros. Dali só sai o que é de pior, homofobia, ódio, essa coisa de defesa do indefensável. É uma tragédia. Mas eu quero que você me fale o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like, hein? O like aqui no vídeo. Se inscreva no canal. E, por favor, você que chega no final dos vídeos, a gente sempre pede, você pode nos ajudar. E a gente tem pessoas que ajudam o canal do ponto de vista do financiamento, do patrocínio mesmo do canal. Você pode nos ajudar por intermédio de ser um membro do canal ou um membro do nosso Apoia-se. Só você entrar no Apoia-se e daqui a pouco você vai ter surpresas agradáveis aí, os membros aqui do canal, do Apoia-se. Então dê essa força pra gente. Peço para você também, se você puder e quiser nos ajudar, que você nos ajude com qualquer valor pelo Pix. É qualquer valor, é só se você puder, tá? Se você quiser. Nosso material é gratuito, mas se você puder nos ajudar, a gente agradece muito. Sempre agradeço muito as pessoas que dão essa força, porque é importante. Qualquer valor já nos ajuda bastante. Daqui a pouquinho a gente volta. Tenha um bom final de semana.